Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Gente, daqui a pouco, Paulo Carneiro faz o balanço da temporada rubro-negro. Agora, olha só, gente, o presidente Paulo Carneiro fez um balanço da temporada rubro-negra. Ele confirmou que confirmou que o time sub-23 é quem vai representar o clube no Campeonato Baiano de 2020. 2019 foi um ano turbulento. O rubro-negro sofreu para ficar na segunda divisão, mas agora é hora de olhar para frente. O time segue o planejamento para 2020. Os primeiros nomes já foram confirmados. Eu acho que o grande desafio nosso, depois desses meses de extrema dificuldade, e elas continuam presentes, mas preferimos olhar para frente. Queria dizer a vocês que nós temos um programa de futebol e que agora, finalmente, nós vamos poder implantar. A parte financeira ainda é um problema. O clube conviveu com salários atrasados. Os jogadores fizeram um protesto e chegaram a não concentrar para uma partida. Estamos terminando esse ano, regularizando praticamente todas as nossas pendências salariais com atletas e funcionários. Vai ficar alguma coisa de rescisão, de compromissos a pagar, mas muito menos do que se poderia imaginar. Para 2020, a diretoria já garantiu que vai fazer mais investimentos na divisão de base e também que o Sub-23 vai representar o clube no Campeonato Baiano. Independente do resultado, porque é o início e nós estamos ainda montando essa equipe, certo? Esse é um programa que visa fortalecer o profissional. Então, o futebol da Bahia, o Vitória será representado sempre, a partir de agora, pelo nosso Sub-23, que cada vez será mais forte. Bom, tem 2 pontos aí para a gente destacar, né? A questão de que Paulo Carneiro disse que vai atualizar os salários atrasados e 2, levar o Sub-23 aí durante toda a temporada. O que vocês acham disso, durante todo o Baiano? Essa questão do Sub-23 é um modelo, né, que ele já conviveu com isso. A gente acha que futuramente os clubes vão começar a praticar muito mais isso. Ele viveu isso lá no Atlético do Paraná. E a gente, para não é nenhuma novidade, a gente praticamente viveu um pouco disso com o Bahia no início da temporada, mas para o Vitória vai ser bom, sim, que o Vitória sempre teve, apesar de que agora a gente tem as reclamações de que não tem surgido tantos e tantos talentos assim vindo da base, mas ainda é uma boa base. O Vitória com o Sub-23 participou do Campeonato Brasileiro da categoria, chegou também na semifinal, assim como o Bahia chegou na semifinal, então tem bons atletas que podem fazer com que faça essa competição, que é o Campeonato Baiano, possa fluir com eles, né? E que a preparação maior do Vitória, a gente tem que entender isso, é a busca para a volta para a Série A do ano que vem. E aí, aliado a esse trabalho junto do Sub-23 e preparando bem o time profissional para que possa fazer ao torcedor, dar esse torcedor essa resposta, que é o retorno à Série A. Eu acho correto também, até porque o calendário é muito extenso e o tempo de duração da pré-temporada é muito curto. Se não fizer isso, vai chegar lá na frente e não vai dar o resultado esperado, porque o pessoal que vai disputar o Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, precisa de um tempo suficiente para preparar a sua equipe. E como o tempo é tão exíguo, ele precisa botar o Sub-23. O Atlético Paraná fez isso, o Bahia parece também que vai fazer. E a cada vez mais eles têm que dar condições à equipe Sub-23, até para, nesse campeonato, demonstrar qualidade e pode depois pensar para a equipe profissional. Com relação também aos salários, essas coisas, Paulo tem muita experiência, sabe que é fundamental os jogadores, comissão técnica, funcionários estarem com seus salários em dias, porque a energia é positiva, além de serem profissionais que precisam ter suas remunerações. Agora, sabemos que a situação era crítica, não está boa, mas com a equipe que ele tem, alguns ajudando, alguns conselheiros e baluartes do clube, acredito que ele vai começar a sanar, porque é importantíssimo também esse lado para que consiga no futebol ter resultado. Silvio, ele falou, né, que vai mexer mais na base, né? Você concorda que seja uma boa opção, uma boa estratégia agora? Luiz, primeiro é o seguinte,
salário tem que estar em dia em todo e qualquer segmento. Tá entendendo? Porque sem salário ninguém sobrevive. Esse negócio de salário é obrigação. Essa coisa de blá blá blá, de jogar conversa fora, eu não vou. Tem que providenciar, pagar. Pagar para poder resolver. Agora, esse negócio de lançar Sub-23, eu já vi esse filme antes, no futebol da Bahia. Teve um que começou 2019 com o Sub-23. Quando o Fumo entrou, quando o Bambu gemeu, aí trocou pro time titular. Não tem planejamento do futebol da Bahia. O futebol da Bahia, eu dei uma entrevista pro jornal uma vez e disse, não vale 50 centavos. Por quê? Porque não tem, o dirigente não tem criatividade. Tá aí, o presidente do Vitória vai fazer a mesma coisa que o presidente do Bahia fez em 2019. Em 2019, para o Bahia, foi um fiasco o planejamento, porque começou com Sub-23 no Campeonato Baiano, aí o Bambu gemeu, botou o time titular. E se não fosse o Vitória que fizesse aquela bagunça no Campeonato Baiano, que o Bahia tinha que decidir com o Bahia de Feira e com o Fluminense, o Bahia não seria campeão com o time Sub-23. Foi campeão com o time titular. Essa que é a grande realidade. É preciso que o dirigente do futebol da Bahia, ele crie mais. Não fique nesse negócio de passado, de 1915, passaporte de Pedro Álvares Cabral. Aí realmente fica muito difícil. Eu não comungo com isso, não, embora respeite a opinião de J. Zô e do meu querido Roberto Passo. Não, mas na verdade, assim, quando eu me referi ao Atlético Paraná, é que o Atlético Paraná, ele pratica isso. Ele utiliza o Sub-23 mesmo na competição regional. No nosso caso aqui, o presidente do Vitória, inclusive, ele tem sido enfático dizendo que o time do futebol do Campeonato Baiano vai ser o Sub-23. E se perder? No Bahia, Silvio, o Bahia não determinou isso em momento nenhum. Não determinou, não, sim. O Bahia não determinou. Você cobre o Bahia Silvio, tudo. Eu vou lhe interromper, mas determinou sim. Não. Determinou. Não, em momento nenhum o Bahia... Entrou, aí botou Não. Em momento nenhum o Bahia determinou... Em momento nenhum o Bahia determinou que o time Sub-23 seria o time do Campeonato Baiano. Fato, não existiu. O que existiu foi o seguinte, começou com o planejamento com o Sub-23, sim. E nós sabíamos que no decorrência da competição iria ser utilizado a mescla como aconteceu em vários jogos. O que eu quero te dizer é isso, Silvio, entendeu? Não houve assim, uma determinação da direção. Você estava lá no planejamento, foi você que fez o planejamento? Não, meu amigo, pelo menos é o que informam, né, Silvio? É o que informam pra gente. Nada certo, né? Se a coisa andar diferente, existe a possibilidade de modificar, né? Isso vocês querem dizer. Aconteceu. Do jeito que Paulo colocou aí eu vou estar no meio termo, mas é o seguinte, ele foi enfático dizer que vai ser o Sub-23. Então, tem que arcar com o ônus, se os resultados não vierem, né, de permanecer. Quanto ao Bahia, o Jota falou, o Bahia começou, mas não foi assim enfático e afirmar, vai ser só o Sub-23. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que eu sou partidário disso, enquanto dá-se o tempo para que a sua equipe principal tenha o laço suficiente de uma pré-temporada para que siga em frente, mas não necessariamente ser o Sub-23 até o final. Isso aí vai ser opcional. Mas pelo que Paulo falou aí, ele disse que vai ser o Sub-23. Não sei se, a depender dos resultados, se vai se manter nessa postura. Não, né? inclusive ele falou que no Campeonato Baiano, outro dia numa entrevista, se o Bahia vier com um profissional, eu vou com o meu Sub-23. Então ele está determinado. Enfático ou não, o que eu quero dizer para a Bahia Esportiva é que esse modernismo da cabeça do dirigente é passaporte de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, trouxe esse passaporte. É esse modernismo que continua assumindo o dirigente de futebol da Bahia. Porque, eu vou dizer aqui, ele não foi enfático? Chegar no meio do campeonato, se tomar uns pau, cai. Não vai para o time titular. Por quê? Porque aqui não pode se perder campeonato baiano, não. O planejamento do Bahia foi em cima do Sub-23. Se foi enfático ou não o presidente, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, quando o negócio engrossou, aí partiu para o titular. Por quê? Porque valoriza o título de campeão baiano. Agora, pelo outro lado, o presidente já está desvalorizando. Meu time é o Sub-23 até o fim. Isso é desvalorização, rapaz. O campeonato já começa desvalorizado. Vocês acham que também foi um erro jogar na Fonte Nova esse ano? Erro não, foi burrice de quem fez. Com todo o respeito que eu tenho, a cabeça das pessoas. Burrice de quem fez. Eu acho que foi. Ele vai assinar o Vitória, inclusive, de extrato, né? E vai ter que pagar. Vai ter que pagar. O que ocorreu porque foi deu 3 jogos lá, deram prejuízo, né, senhor Roberto? Isso. Isso é planejamento?
Isso é planejamento? Eu acho que foi amigo? precipitação, porque a fase do Vitória não dava uma sustentação para a base do contrato, né? Pelo que nós sabíamos, de ter uma quantidade mínima de torcedores. Então, pelo momento que o Vitória atravessava, eu acho que foi temerário e acabou não dando certo. Foi uma precipitação, foi uma tentativa que o Paulo teve, porque ele pensou naquele Vitória que encerrou o ano da Série B, da última Série B, na Arena Fonte Nova, e que levou um grande público e que foi mais festivo os jogos lá para o torcedor do Vitória. Então, aquela energia valeu a pena. O Vitória, inclusive, subiu. Então, ele prospectou isso, só que não deu certo porque o time estava no momento errado. Foi uma hora errada porque o time estava no momento ruim. Então, não houve aquele interesse do torcedor do Vitória, de uma maneira em geral, de participar dessa mudança. Que então, é o isso apoio também de tudo, né? Foi ruim. É o apoio Foi ruim por Sabe isso o que é aí. que eu acho graça aqui? Com todo respeito aos participantes, ficam passando a mão na cabeça desses dirigentes, rapaz. Tá entendendo? Jazô fica passando manteiga. Que manteiga? Eu tô falando manteiga que é daqui, verdade. manteiga ali. Olha, eu gosto até do posicionamento de Roberto Passos aqui, que é um posicionamento incisivo. Agora, tem uns caras aqui, tipo o Jazô, que fica passando manteiga. Calma, vou botar rapaz, um você tá pãozinho de nervoso. milho com Oi. manteiga pro dirigente. Eu soube que Ora, Jota tá já tem mais papo. Eu soube Só- que já tem. Meu irmão, Jota solte tá seu montando uma verbo. padaria. Olha, Tá montando uma padaria, Solte rapaz. seu verbo, solte seu Segura, verbo, que eu vou eita. soltar o meu. A verdade é essa. É a minha verdade, o meu pensamento é esse. O Vitória foi pra lá, pra Fonte Nova, foi de uma maneira errada, foi. Mas ele foi porque no ano que o Vitória subiu lá e foi bacana. Isso é passado, rapaz. Sim, mas ele tem que viver em cima disso. Subiu, quando subiu lá, porque não sei o que. Meu irmão, planejamento é... Olha, nós já temos... planejamento, Silvio, não é nós assim já não. Planejamento temos é só uma muita idade palavra. no passado. Nós temos que aproveitar, porque no momento agora vai ter pouco tempo para o futuro. E tem muita gente aí que está dentro desse aspecto. Dirigente de futebol tem muito pouco tempo para o futuro. Se não fizer agora, aí vai ficar no passado. Sou bicampeão brasileiro, foi primeira Libertadores, agora 11º lugar, melhor posição do Campeonato Nordeste. Aí o Fortaleza passa na frente. Que negócio, eu não posso entender. Aí o cara diz assim, Silvio Mendes, você já tá ficando velho chato, eu me revitalizo, eu me revigoro no preparo físico, revitalizo aqui a mente, enquanto que esses dirigentes ficam com a mente desse tamanho, parecendo um tamanho da cabeça de alfinete, rapaz, pelo amor de Deus, eu chego junto dele Mas mesmo. Silvio não gostou da padaria de Jota, o problema é esse. Quando é que eu narrei um campeonato, uma Libertadores? Quando é que eu narrei uma decisão de campeonato brasileiro? Aí em 1900 e lascou. Esqueci. Será que eu tô com... 89 eu narrei. Aí veio Libertadores, Bahia eu fiz aquele Internacional. jogo Bahia Internacional lá, Zé Carlos fazendo miséria dentro do campo. Zé Carlos que veio da base, a base do Bahia que estava uma esculhambação. Me mandaram Teve o tal do também Vilela Vitória embora. e Palmeiras em 93. Teve Vitória e Palmeiras. Aí agora, o que é que eu tô narrando? Não, ali não foi Tô Libertadores. narrando ali no foi brasileiro. Arraial do Retiro. Brasileiro. Tô narrando, seus outros, eu sou Roberto Pato, no Arraial do Retiro, o campeonato do meu amigo Cio lá. Eu tô narrando, rapaz. Aí tem decisão da Libertadores do Arraial do Retiro. Você tá entendendo? Aí eu vou lá e narro. Ora, rapaz, é muito pouco, rapaz. É muito pouco pro nosso futebol o cara ficar dizendo que o Bahia em 11º lugar é uma posição privilegiada, que é isso, que é aquilo. Pelo amor de Deus, ficou a 10 posições atrás do campeão brasileiro. Isso pra nós é bom? Eita, daqui a pouco a gente mas vai isso pra conversar nós é mais, bom. viu, gente? Agora vocês viram que a Chapecoense vai dispensar 15. Detalhe que vai enfrentar o Vitória aí na Série B, né? E o Vitória que se cuida, o Vitória que está se reconstruindo, segundo o seu presidente. Está se reconstruindo. Aliás, eu posso dizer até para o presidente do Vitória que essa contratação desse lateral esquerdo aí foi um trunfo, viu? Foi um trunfo. Porque o Vitória vai ficar forte pelo lado esquerdo. Agora, tem que fortalecer também pelo lado direito. Porque só tem o Van. O Matheus Rocha aí, eu não sei a situação do Matheus. Não, o Matheus não deve ficar, não. Tem que ficar Não o deve outro, ficar? o outro lateral que Matheus foi... já se despediu, Jonathan. né? Jonathan, foi indicação do Geninho, parece que indicação fez. do Ele se Geninho. despediu, Matheus se despediu. Aí já. você veja, o Bahia